Nós estamos iniciando hoje na comunidade cristã da Zona Sul, aqui no Belvedere, o Tempo de Conexão. Será um tempo onde nós vamos estar com empreendedores para falar um pouco mais sobre empreendedorismo. Como vocês sabem, empreender no Brasil é uma arte. É algo muito difícil e muitas vezes a gente é considerado de doido. Então nós vamos estar aqui sentados nesta cadeira, empreendedores de sucesso, que vão compartilhar um pouco da nossa história e da história deles também. O nosso objetivo aqui é servir como canal de conhecimento, como canal de conexão, mas, acima de tudo, ser uma fonte de inspiração para aqueles que estão buscando o empreendedorismo. Também para os colaboradores, que vão saber como a cabeça do empreendedor funciona. E para esse primeiro episódio, eu tenho o prazer de convidar aquela pessoa que foi responsável por eu estar aqui. Um dia ele me convidou para ir numa célula e o meu relacionamento com Cristo era praticamente zero. Mas ele me apresentou sobre o amor de Cristo, sobre o poder transformador da palavra do Senhor. E eu quero convidar Luiz Carlos Júnior, para os íntimos, Juninho. O Juninho é um grande amigo, um amigo de muitos anos, né, Juninho? Conheço o Juninho desde quando ele tem 13 anos, e a gente tinha uma galerinha do mal. E na galerinha do mal, o Juninho era conhecido como menino prodígio. Nós temos uma diferença de idade de 4 anos, então, imagina eu, com 17 anos, andando com um pirralho de 13. Mas o Juninho entrava ali no meio da galera e ele já era diferente. E por isso que a gente chamava ele de garoto prodígio. A gente chamava ele de garoto prodígio, mas é isso. O Juninho, como eu disse, ele foi o responsável por me apresentar a palavra de Deus. Um dia ele me chamou para ir num grupo e lá eu conheci o poder transformador de Jesus Cristo. E é uma honra te ter aqui, viu, irmão, para esse primeiro episódio. A honra é minha estar aqui com você, Jean, participando desse sonho, né, desse projeto que você está idealizando, né, de levar uma mensagem de forma simples e clara para pessoas, né, do segmento profissional, aqueles que queiram conhecer um pouco mais do que é o desafio, né, do empreendedorismo, como na prática, né, e ao mesmo tempo como relacionar o empreendedorismo com a fé cristã, né? Eu me lembro muito bem quando eu comecei meu primeiro negócio. Calma! Estou só olhando aqui. Estou olhando nele e estou lembrando ele indo lá me visitar. Aí eu vou contar como foi. Tá bom. Então vamos lá, vou passar o currículo do homem, tá? Luiz Carlos Abrante Júnior, conhecido como Juninho. Eu não sei se ele gosta que chame de Juninho, não, mas tudo bem. Ele é casado com a dona Anne, minha madrinha. Nós somos padrinhos de casamento mútuos. O Juninho é pai de 3 filhos, é formado em administração com ênfase em comércio exterior. Ele é pós-graduado em logística pela Fundação Getúlio Vargas, é membro da CCZS desde 1996. É sócio fundador do Grupo Link, que contempla 8 empresas na área de gestão logística, terminais rodoferroviários, armazéns e, recentemente, ele fundou uma fintech agrícola com uma operação na B3 de uma Fiagro no segmento de café. Café 11 é uma Big Trade, participou da captação de recursos para o Fundo de Energia Renováveis SNEL 11, e os principais mercados de atuação é agronegócio, mineração e siderurgia. Eu já fiquei cansado de falar isso aqui. Isso aqui é um currículo de peso. Então, para falar sobre esse currículo de peso, aí sim, eu queria saber, o Juninho, quando era criança, qual foi a primeira chama do empreendedorismo? Quando você era criança, você pensava em ser o quê? A gente quer ser médico, quer ser advogado. Advogado é ruim, né? Mas o cara quer ser lá, advogado, engenheiro. E o Juninho pensava em ser o quê? Bom, quando criança, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Com 12 anos, eu já viajava muito com meu pai para a fazenda.
Meu pai fundou uma empresa de leilão rural no interior, em Teoflotone. Ele era uma pessoa que trabalhava muito tempo, formou em veterinária, era diretor da cooperativa, então ele promovia as exposições, ele promovia vários eventos rurais, seminários, e aí ele resolveu fundar uma empresa de leilão rural. Foi quando eu comecei a trabalhar, né? Eu lembro disso. Eu lembro muito disso. O Juninho, com 12 anos de idade, no leilão de gado, e o Juninho era quem pegava os lances. E aquilo é impressionante, porque um gritava lá, eu quero 5, o Juninho gritava, 5! Aí o outro, 10, 10! Com aquela vozinha aí. Era assim. Começou no leilão, né, de Teoflotone, aí eu falei com meu pai, deixa eu tentar fazer. Ele falou, pode. Aí foi no final do leilão, era um leilão, e aí eu comecei a pegar o lance do pessoal. Aí, a partir daí, eu vi que o pessoal ficou meio comovido, né, uma criança ali trabalhando e tal. Vendeu bem naquele leilão? Você conseguiu vender bem? Vendeu bem. Acabou que tinha um conterrâneo nosso lá, e até uma pessoa conhecida política aqui, o Júlio Lender, não sei se você conheceu ele. O Júlio estava comprando um plantel de vaca leiteira, e ali eu ia ficar lá, Júlio, dá mais um. Aí ele colocava, e acabou que aquilo ali. Aí eu comecei a trabalhar com meu pai, com 12 anos, eu comecei a trabalhar com ele, e aí com 13, 14, com 15 anos eu já tinha minha independência financeira, né? Eu estudava, chegava final de semana, eram os leilões, eu entrava no carro com meu pai, com a equipe, a gente ia para os lugares, né? Viajava uma média final de semana de 1.500 quilômetros. Tinha dia que a gente tinha leilão na sexta, aí no sábado estava em outro lugar, e passava o final de semana trabalhando. Dali eu comecei a ganhar meu dinheiro, e com 14 anos, com 14 para 15, eu já dirigia em BR, já sabia dirigir. Meu pai saía com a equipe. Tá errado, tá, gente? Só para saber, vai ter criança aí assistindo. Tá errado isso. Mas eu ia junto com uma pessoa lá, eu já dirigia muito bem, né? E tinha carteira, então eu ia nos lugares, já sabia onde é que tinha os pontos de parada, mudava e continuava dirigindo. Mas eu já conduzia uma equipe, então eram 3 equipes. Era meu pai, ia com a equipe para o leilão, o sócio dele ia com outra, eu ia com outra, isso já com 15 anos de idade. Juninho, você sempre pensou em ser dono do próprio business, ou você pensava em formas alternativas, assim, eu vou herdar a empresa de leilão do meu pai? Esse era um pensamento? Não. Assim, eu gostava muito, era uma curiosidade, que eu passava, a gente viajava muito, então cruzava com muito caminhão. Aí eu falava assim, nossa, já sabia o nome das empresas, desde 11 anos, 10 anos de idade, tudo. E nas minhas férias, eu tinha um amigo em Vitória, que o pai dele era o presidente do Porto. Então, eu ia para a casa dele e falar com ele, ô Roberto, pede seu pai para mim ir lá no Porto, que eu sou doido, eu queria entrar dentro de navio, queria conhecer ferrovia. Ia para lá, passava o dia com ele. Então, eu comecei a gostar dessa área, né, que envolvia transporte, envolvia navegação, envolvia ferrovia. E aquilo sempre foi uma curiosidade, né, para mim. Então, eu comecei, quando você pergunta assim, você sonhava eu sonhava em ter um caminhão, em ter uma transportadora, tinha uma novela... Você queria ser caminhoneiro, é isso? Isso aí. Você sabe que tinha uma novela que era... acho que, se eu não me engano, era Ana Raia e Zé Trovão, tinha um caminhão... Ninguém nunca assistiu novela aqui. Tinha um caminhão aqui a gente que contra eles levavam ali, e tinha, como se fosse uma casa, né? Aquilo eu falei, um dia ainda vou ter um caminhão com a casa para percorrer o Brasil. Mas aquilo foi me chamando a atenção, e eu continuava trabalhando com meu pai, né? Após
meus pais se separaram, eu fiquei um tempo aqui em Belo Horizonte para estudar, estudava também, mas aí não adaptei, porque aqui eu cheguei, eu só estudava e não tinha condição de trabalhar. Aí eu voltei para minha cidade natal, ainda fiquei com meu pai lá até os 18 anos. E aí eu lembro... Científico, né? Aí eu lembro que você volta aqui, e aí você teve uma outra ocupação, né? Você foi trabalhar com vendas, não é isso? Aí eu cheguei aqui, né, comecei a estudar para o vestibular, né, formei o científico, comecei a estudar o vestibular. Bom, antes disso, com 18 anos eu terminei meu científico, já estava aqui, e aí liguei para o meu pai, eu falei, pai, eu não sei o que eu quero, o que eu vou formar ainda não. Aí ele falou, não, que isso, você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer. Pai, eu não vou fazer por fazer, não. Eu já vi vários filhos de amigos seus fazendo faculdade, chega no meio, tranca, porque o pai queria que fizesse, eu não... e a partir de agora, você não precisa ser responsável pelos meus estudos, não. Quem vai pagar meus estudos sou eu, e que ele tinha aquele compromisso de formar os filhos e tal. E aí eu comecei a procurar um trabalho, né? Estava fazendo cursinho à noite, e aí conheci um amigo, que era não sei se você lembra dele, o Márcio. Lembro. O Márcio da IAIA, foi até membro aqui. Aí eu fui trabalhar de vendedor de tecido, quer dizer, nada a ver, né? Cheguei lá, aprendi, mas rapidinho, com poucos meses lá, eu já estava entre os melhores vendedores dele lá. E aí, minha mãe tinha uma empresa de produto de limpeza para computação, eu fui ajudar ela lá, porque ela não estava conseguindo desenvolver. Eu peguei o produto, comecei a rodar, pesquisar para quem vendia, encontrei uma empresa de São Paulo, e lá eu fiz uma apresentação, o diretor da empresa, que eram 15 unidades, ele gostou demais da minha apresentação, pegou meu telefone. Aí, nesse período, ele me ligou, falou, tem uma proposta para fazer para você. Aí, gostei demais e tal. Aí ele fez uma proposta, quer dizer, para mim ganhar o dobro que eu estava ganhando lá com o Márcio. Aí eu saí de lá, fui trabalhar com ele, e aí eu já tinha definido. Aí eu liguei para meu pai, depois de 2 anos, falei com ele, pai, agora eu sei o que eu quero, vou fazer comércio exterior, porque tem ligado essa área de comércio exterior, o Brasil está abrindo, né, a porta para o mercado externo e tudo, e vou fazer a faculdade de comércio exterior. Você começa o negócio antes ou depois de formado? Eu comecei na faculdade. Ali você já criou ali, e como que você viu essa oportunidade? Aí foi o seguinte, bom, aí eu estava trabalhando nessa empresa, né, eu desenvolvi uma carteira de cliente no segmento corporativo, com 6, 8 meses lá, Deus abençoando demais, assim, eu já peguei a área lá, vendendo como se fosse 30 mil por mês, entreguei a área vendendo 10 vezes mais, em 8 meses. E eu conheci muita gente, muita empresa, e aí muita empresa de importação, muita empresa de exportação, porque eles consumiam papel e insumo. E aí, na faculdade, eu conheci 2 colegas que eles estavam estruturando uma empresa de desembaraço aduaneiro. Aí começamos a desenhar um negócio, para pegar final de semana, trabalhar, final de semana vamos encontrar, vamos começar a desenhar como é que é. E todo mundo com vontade de empreender, né? Um desses já tinha um negócio, só que estava tendo problema com a sociedade. O outro colega, ele trabalhava numa empresa de comércio exterior, e eu não entendia nada do assunto, mas eu conhecia muita gente. Aí resolvemos montar, foi a primeira empresa, ela chamava Aliança. Foi em 2002 que chamei o pastor Neif lá, falei assim, não, gente, para começar aqui, a primeira coisa, nós temos que ter a bênção de Deus. Aí chamei o pastor Neif abriu o Salmo 1, bem-aventurados aquele que não senta na mesa dos escarnecedores, antes do seu prazer está na lei de Deus, e tudo que ele faz
né? Será como árvore plantada ao ribeiro, né, que vai dar os frutos no tempo certo, e tudo que ele faz prosperará. Aí oramos ali. Era uma sala de 23 metros quadrados lá na Rua da Bahia. A gente brincava, quando um ia no banheiro, todo mundo saía da sala, porque o banheiro era lá dentro, tem que fazer número 2, aí ninguém conseguia ficar na sala, né? Eram os 3 lá. E aí cada um dividiu para cada área, né? Um cuidava da parte administrativa, outro... E eu comecei a desenvolver cliente, começamos a desenvolver cliente. Me conta uma coisa aqui. Hoje está muito na moda fazer o plano de negócio, né? Você vai lá, faz o plano de negócio. Fez o plano? Fez. Fomos no Sebrae, fizemos um plano de negócio, pegamos uma cartilha, né? Olhamos receita, despesa, e foi num período de muita fé, porque eu estava indo casar. Então, eu tinha de um lado a empresa que eu trabalhava, que eu tinha um salário, tinha bonificação no final do ano, mas, do outro lado, eu tinha um desafio. Eu lembro que eu economizei toda a minha rescisão que eu tinha recebido lá, e eu tinha dinheiro para 3 meses. Nós brincamos, né, Ana, que até na lua de mel a gente economizou, né? Eu não podia gastar muito, porque tinha que investir na empresa, e a empresa ela podia pagar para a gente a metade do salário que eu ganhava. Então, assim, foi o desafio. Então, vamos em frente. Como a vida de desafio, todo né? empreendedor, né? Os doidos. Mas quando essa Lá no Legendário empresa... fala que as coisas a gente ganha no joelho, né? Foi a época que meu joelho ficou muito calejado. Falei, Deus, arruma esses clientes para a gente, porque o que dá aqui não... Mas, e aí eu peguei um avião, fui para uma feira de comércio exterior, a primeira vez, e falei, gente, eu vou lá e vou trazer alguma coisa nova para a gente, porque a gente só ficar aqui com esse produto, é um produto um produto de relacionamento, é igual o contador, né? Despachante aduaneiro, o cara já confia e tal, você chega lá cheio de... mostra uma apresentação bonita, mas o cara olha aquilo ali, não, já tem meu despachante e tal. Aí eu falei, nossa, trem é difícil, hein? Nós vamos amargar. E aconteceu que esse que já tinha empresa, ele trouxe 2 clientes. E esses 2 clientes, eles eram da área de importação. E foi na época que o Lula ganhou do Fernando Henrique, o dólar foi lá para a casa do chapéu. Ou seja, moral da história, quando a gente começou a empresa, com 3 meses, os 2 clientes que mantinham a empresa suspenderam as importações, falando, não, agora nós estamos no sal. Mas era muita vontade, muita fé, né? Aí fui nessa feira. Essa feira eu conheci uma empresa, aí eu expliquei o que a gente estava fazendo, e falou, nós estamos querendo expandir. Era uma empresa americana de frete internacional. E aí eu comecei a negociar com ele, eu trouxe a representação da empresa para Belo Horizonte. Era de quê? Era de agente de carga, né? Freight forwarder. Eles eram uma empresa americana, tinha sede em São Paulo, na Argentina, no México. E aí ele tinha um plano de crescer o negócio no Brasil. Aí nós fizemos reunião, trouxemos, e aí foi um negócio que eu identifiquei, né, que é a área de logística. Aí, rapidinho também, nós começamos a desenvolver clientes, desenvolver projetos novos, a empresa cresceu muito rápido. Cresceu, abrimos a operação em Vitória, aí ajudei a abrir a operação lá no Paraná. A empresa foi crescendo, a gente montou um grupo, ia para a feira e tudo. E eu fiquei com essa área, os 2 sócios continuaram na área do desembaraço. Eles são os seus sócios ainda? Não. Não. Aí, de 2002 a 2005, a empresa cresceu, e aí, numa feira, existia uma necessidade de desenvolvimento de uma solução logística para exportação de ferro-gusa. E aí eu comecei a estudar como é que eu ia fazer essa exportação a granel, né? Só tinha um Porto de Vitória, estava engargalado, muita exportação. Aí eu comecei a desenvolver um projeto para isso. Identifiquei o cliente começou a ajudar, dando as informações. Aí eu desenvolvi uma terceira área,
que era a área de gestão logística. Ou seja, eu liguei, por isso que o nome depois de Aliança mudou para Link. A gente fez o link dos modais, né? Pegamos o produtor, pegamos o terminal, pegamos a ferrovia, pegamos o porto e conseguimos criar uma solução que é o produto nosso que é o mais antigo, né? Já tem mais de 20 anos que a gente tem um corredor de exportação de ferro-gusa. E aí, nessa época, a gente tinha a empresa Fed Forward, tinha o desembaraço e essa nova operação de gestão logística. E aí, eu orando a Deus, né, assim, os sócios de lá, eles não conseguiam emplacar nada. Então, assim, toda hora... O sócio não pode ver esse podcast. Nós temos que avisar para eles. Se alguém conhece, tá? Fala que não aconteceu, mas vamos lá. Na época, a parte comercial, né? Tinham 2 sócios comerciais lá, era eu, e não conseguia desenvolver. Aí eu falei assim, gente, vamos combinar um plano aqui. A gente mantém do jeito que está, mas cada um vai ter uma bonificação por resultado que tiver. Aí eles, não quero. Aí eu comecei a orar, falei, Deus, talvez seja a hora de eu seguir meu caminho. E aí comecei a orar, e Deus começou a dar algumas direções muito claras, né? Aí nós resolvemos separar a sociedade, foi quando eu criei a minha empresa, que foi a Link. Juninho, hoje você tem 8 empresas. Então você tem muitos sócios. Muitos sócios, né? Tem. Como que é essa questão de ter vários sócios? Eu tenho 3 empresas e tenho também alguns sócios. E a gente sabe que essa relação, muitas vezes, ela é uma relação conflituosa. Como que você trata disso? Como é que você administra isso? A primeira coisa, assim, quando você não tem experiência, está começando um negócio, você vai pelo lado, aprendi com a parte jurídica, né, o afectos societários, ou seja, a empatia com a pessoa, ou ideais que a pessoa tem, ou a mesma visão, né? Então, assim, só que quando você é novo, você não qualifica as pessoas de uma forma, vamos dizer, correta. Então, assim, você precisa, isso é um ponto importante, sociedade, para dar certo, primeiro tem que ter, bíblico, né, não fazer aliança com o julgo desigual, né? Mas o julgo desigual, muitos interpretam da pessoa ser cristão ou não ser cristão, mas o julgo desigual, a gente fala de ter os mesmos valores, e ter uma complementariedade, porque dentro de uma sociedade, um tem que complementar o outro, né? Você tem um que é mais analítico, você tem um outro que é mais comercial, você tem um outro que é mais criativo, você tem outro que é mais... ou seja, são as áreas ali, e dentro de uma estrutura isso funciona muito bem, quando se completam, né? Pois então, mas vocês lá têm uma governança? Isso está bem eu vou chegar lá. Então, escrito? O primeiro negócio, se fosse olhar o acerto, o erro, nós somos muito mais pela emoção do que pela razão, pelo modo que seria o correto, né? Assim, hoje você tem desenho de perfis. Por exemplo, eu sei que, por exemplo, você dá muito certo com o seu sócio, porque o seu sócio é totalmente diferente de você, porque ele é uma pessoa que é mais analítica, ele vai olhar mais você é uma pessoa mais criativa, você é uma pessoa não, se for para falar mal de mim, a gente encerra. Não, tá? Se for para falar mal de mim, a gente... Os meus defeitos eu sei. Mas, então, com isso, foi formando novas empresas, né? Eu fundei a Link, aí fui sozinho. A gente começou a desenvolver novos projetos, que eram projetos maiores, né? E aí a gente começou a lidar com sócios maiores. Aí, quando você lidar com sócios maiores, como empresas listadas em bolsa e tudo, você começa a vir com um padrão de governança e de estrutura, vamos falar, de proteção e de jurídico, de forma estruturada, ou seja, a governança ela vem para o quê? Para dirigir, é um manual para dirigir
como será formadas as decisões dentro da empresa, qual o quórum, quantos conselheiros são, quem administra, quem não administra, se tiver uma sucessão, se essa sucessão pode entrar ou não na sociedade, ou seja, tudo isso. Nós aqui, simples mortais, que tem uma empresinha lá, na hora da decisão, como que lá atrás essa decisão era tomada? Como é que vocês decidiam isso? Porque você tinha 3 sócios lá, um querendo ir para um lado, outro querendo ir para o outro querendo ir para o outro. Como é que vocês chegavam nesse acordo, ou se chegavam, né? Qual que era o método de decisão? Na verdade, no primeiro negócio, nós só dividimos as áreas pelo perfil. Eu era a pessoa que menos conhecia do negócio, mas meu perfil sempre foi muito comercial, muito abrir mercado, desenvolver negócios e tudo. E aí a gente dividiu por esse. O outro já conhecia muito a parte técnica, já fazia a parte comercial, mas não conseguiu desenvolver a parte comercial. E o outro era a pessoa, né, uma pessoa fantástica, uma pessoa que, assim, o back-end, né, aquela pessoa que olhava a toda a estrutura interna. Que é extremamente necessário, né? E, na época, assim, nenhum dos dois quiseram vir, né, quando eu resolvi, então aí eu segui. E aí eu fui montando um time. Aí nesse ponto, eu fui desenvolvendo os profissionais dentro da empresa, né? E os projetos. Os desafios nossos sempre foram os projetos, né? Porque projetos a gente tinha que desenvolver, que eram os terminais você tinha construção, você tinha um volume de recursos a serem investidos, e na época não tinha esse recurso, então tinha que fazer M&A, que é trazer a empresa para fazer o investimento e você segurar uma parte dentro da sociedade. Aí depois você vem com um acordo, né, para que você não esteja num que é chamado bloco de controle, ou que tenha poder de veto, para que amanhã, se você tem um sócio muito mais poderoso que você, ele pode usar de ferramentas, né, de investimento para diluir a sua parte. E aí criamos um plano qual que era esse plano? A gente começou a fazer gestão logística de ferro-gusa, a gente tinha mais de 50% do mercado e precisava ter pontos de atendimento para receber essa carga e carregar na ferrovia. Aí desenvolvemos um terminal em Conselheiro Lafayette, depois desenvolvemos um terminal em Sarzedo, depois desenvolvemos um terminal em Prudente de Moraes, depois desenvolvemos um em Contagem. Aí a gente passamos por um período de crise na mineração e na siderurgia, e um dia eu estava orando, Deus me deu a palavra de José do Egito. Eu entendi que, assim, você precisa direcionar para um novo segmento na área de alimento. Aí nós ficamos praticamente 2 anos orando e desenvolvemos uma área que é ligada ao agronegócio, que é um terminal, hoje é o maior terminal do Brasil, de interior, que faz toda a distribuição de fertilizante no Mato Grosso. E aí, após isso, a mesma coisa, sentamos, criamos uma governança, trouxemos grupos societários, né? E aí, esse negócio a gente expandiu hoje para Uberaba, e aí depois veio a Fintech Agrícola. Então, o que a gente vislumbra no nosso negócio é que, dentro daquele perfil de cliente ou segmento de mercado, você desenvolver, que a gente chama de circunferência, né? O que circula dentro daquele mercado. Então, você tem desde insumos até a parte de infraestrutura. Contempla toda a cadeia. Contempla toda a cadeia. E o último que a gente fez investimento num grupo, dentro do fundo, foi a parte de energia renovável, que é a parte de energia solar. Então, assim, a parte de empreender no Brasil, correr risco, parte do Brasil é você ter resiliência, porque muda as coisas muito rápidas, você tem uma leitura dentro de mercado, então, para você entrar em qualquer mercado que você não conhece, busca pessoas que têm experiência nesse mercado. Então, para formar a sociedade, você tem que buscar alguém que já está nesse mercado e que já desenvolveu esse mercado, porque a curva de aprendizado hoje, muitas vezes,
empreendedores que começam na emoção e não fazem um bom plano de negócio, não têm experiência, pode ser que a curva possa impedi-lo no meio do caminho. Ou seja, as estatísticas falam que 80% das empresas que nascem no Brasil, dá 100%, 80% morre até o segundo ano. Mas isso você acha que é por causa de uma dificuldade burocrática do Brasil? Porque, assim, empreender no Brasil é muito difícil, né? As coisas mudam muito, a gente tem muitas barreiras governamentais e várias outras coisas. Você trabalha no segmento, você faz o segmento logístico. A gente tem estradas péssimas, né? Esse escoamento de carga é muito difícil. É muito difícil. Empreendedorismo é mais inspiração ou é mais trabalho ou é mais vocação? Empreendedor, ele é vocacionado ou é trabalho? Ou as duas coisas? Eu vou falar que são as duas, inspiração e vocação. Se aprende? Aprende a ser empreendedor, aprende. Eu tive algumas pessoas que trabalharam comigo, que até hoje elas falam que eu inspirei elas, viraram empreendedoras depois, entendeu? Uhum. Criaram a própria empresa e tudo. Agora, de novo, empreender é uma arte que você tem que estar disposto a arriscar, tem que estar disposto a perder, tem que estar disposto a sacrificar, né? Eu sacrifiquei muito minha família no início, né? Não trabalhava de domingo a domingo. Então, são cotas de sacrifício. Tem pessoas que vão para o mercado para empreender e depois voltam para o mercado executivo, porque elas entendem, não, meu negócio é o mercado executivo. Então, isso é perfil de cada um. Né? Executivo, você tem o seu time lá, né? É mais importante o currículo ou é mais importante a atitude? Quando o cara chega lá para mim com o currículo, eu olho aquilo e falo, meu filho, se você fizer metade disso aqui, eu vou te falar, nós vamos longe. Mas aí contrata e o que a gente vê, o que eu vejo, é que falta muita atitude. A pessoa chega ali, entra, senta e pronto. Empreguei. Agora eu tenho a minha segurança. Quando você está contratando lá, você usa as duas coisas, você enxerga as duas coisas, você procura mais alguém que tem um currículo recheado, com uma formação mais recheada, ou você consegue identificar ali aquela pessoa que tem atitude? Hoje existem metodologias que direcionam muito o perfil da pessoa, né? Como se ela é uma pessoa mais executadora, se é uma pessoa mais analítica, se é uma pessoa... Mas os headhunters falam, né, que o principal hoje é o QI, né? Quem indica. Quem indica, né? E tem parte bíblica, né, que fala, pela árvore conhecerei os frutos. Então, primeiro você tem que conhecer a árvore, se ela é frondosa, se ela vai produzir bons frutos, e saber os frutos que ela produziu. Né? A gente fala que... por que hoje usa muito headhunter? Porque você vai tirar a gente que está trabalhando. Porque as pessoas que estão trabalhando, necessariamente, elas são bem vistas no mercado, elas estão gerando resultado. Então, como qualquer negócio que você vai desenvolver, que você não conhece dentro do segmento, né? Por exemplo, vou desenvolver alguma coisa no segmento de açaí, eu vou procurar quem é muito bom na área de açaí. Não vá ser meu concorrente, por favor. Na área de açaí, com esse tanto de empresa que você tem aqui, a ação na bolsa, eu vou durar pouco. Mas o exemplo é esse, você tem que buscar bons profissionais. Todo problema na empresa começa na contratação. Tem um monte de gente aí que ainda não é um empreendedor, mas é um colaborador. Que conselho você daria para essa turma? Principalmente para os que estão iniciando agora, né? Estão iniciando nessa... Eu vou falar que eu já fui um colaborador, então eu sempre destaquei onde eu passei, né? Desde a empresa do meu pai, eu cresci muito rápido, desde a empresa lá de tecido e desde a empresa de distribuição de papel e insumo de informática. É você fazer o seu melhor.
você não ter horário. Lá na empresa de informática, lá, eu recebi vários prêmios, jantares e tudo, mas assim, tinha que bater o cartão de ponto. Eu ia lá, batia o cartão de ponto e voltava a trabalhar, porque eu queria bater minha meta, eu queria fazer, chegava mais cedo, preparava. Então, assim... Disciplina, perseverança... A disciplina, você sempre fazer mais do que te dão, então você sempre surpreender, você sempre está procurando se preparar, ou seja, conhecer mais daquilo, então tem um produto novo, pesquisa, tenta entender, sempre procurar participar daquilo que a empresa colocar. Então, assim, tem muitas pessoas que elas querem trabalhar dentro, são bons trabalhadores, mas não quer passar daquele limite. E você sempre tem que buscar passar daquele limite, sempre buscar mais. A partir do momento que você busca mais, você vai ser mais reconhecido, servir mais seu colega, estar mais disponível, procurar sempre a participar com ideias, inovação, né? Porque não adianta você ficar sentado numa cadeira e sendo o executador somente. Você não vai ser visto, né? Eu tenho pessoas que trabalham comigo desde quando a gente começou. Eu tenho uma funcionária lá que ela começou como um contínuo lá dentro. Eu fui treinando ela, hoje ela é a nossa financeira, contadora, e assim... Contínuo é um termo muito antigo. Eu acho que só o Neif sabe aqui o que é um contínuo. Então tem que explicar. Contínuo é o office boy, só para a galera saber o que é o contínuo, porque eu, por exemplo, não sabia o que era um contínuo, porque não é da minha geração, mas o contínuo é o office boy. Juninho, você tem 40 anos, não, 40 não, mas uns 30 e poucos anos de empreendedorismo. Quando você olha para trás, qual foi o seu maior desafio? Qual foi o momento mais desafiador? Olha, o momento mais desafiador é quando você começa. É a sua curva de aprendizado. Acho que eu tive 2 momentos de muito desafio. Porque quando você não conhece e você está entrando naquilo que você não conhece, tudo que chega é novo. Então, a sua curva de aprendizado, ela te gera desafio. Então, você tem que estar preparado a ter respostas rápidas. Então, nós fizemos era o primeiro cliente que a gente estava abrindo na área de frete internacional, nós fizemos um primeiro embarque de produto do Japão em container refrigerado desligado. É um cliente, a Magnesita, que foi um projeto piloto, a gente reduziu quase 40% do custo dela de frete internacional. Então, foi o primeiro desafio a fazer isso de forma a que todas as etapas cumprissem, ou seja, se entregasse. Então, aí o outro grande desafio que eu tive recente, há 2 anos e meio atrás, foi a gente estava conduzindo um projeto e aí tudo, plano de negócio, tudo organizado, tudo montado, começamos o projeto e aí estourou uma guerra e tudo disparou de preço, o produto do cliente triplicou o preço, o custo financeiro dobrou, ou seja, todo o plano de negócio que já estava todo estruturado, com as garantias de tudo, podia ir por água abaixo. Então, a gente teve que desdobrar para fazer o plano chegar aonde necessitava. Então, foi muito desafio. A gente as mudanças, né? Então, o que eu falo é que nós temos que estar preparados em cima das mudanças que podem ocorrer. E você está preparado também para mudar, para desfazer algum negócio também, saber a hora de entrar, a hora de sair. Né? O que eu queria saber é exatamente isso. Qual foi o seu maior erro? Se você olha assim para trás, você fala, bicho, putz, para que eu fui me meter nisso? Qual foi o seu maior erro
e qual foi, se é que você pode falar, né? Qual foi o seu maior erro e qual foi o maior aprendizado que você tirou desse erro, desse episódio? Tem um versículo bíblico que fala que os planos de diligente têm da abundância, mas a pressa excessiva, pobreza. Foi decisões tomadas em pressa, tomadas num impulso. Alguns negócios que eu tomei decisão em base do impulso e não me cerquei de detalhes maiores, acabou que esses negócios geraram um prejuízo. E quando você está numa vertente de querer crescer, nem sempre querer crescer é a melhor solução, porque tem horas que você vai ter que esperar para entrar no momento certo. Dinheiro em caixa também é problema, né? Dinheiro em caixa é problema. E a gente tem um grupo lá no GKPN que a gente aprende muito. GKPN, explica para o pessoal aí o que é o conhece, é o Global GKPN. Partners, e tem grupo de empresários, e são empresários de muito sucesso no Brasil e no mundo. E a gente, quando você entra para dentro e vê as empresas mais relevantes, elas têm por trás de todo o sucesso, alguns pilares. Então, esses pilares são: dependa de Deus para a tomada de decisão. Então, qualquer novo negócio, põe em oração, porque Deus vai te confirmar se é ou não. A gente estava com um desses empresários, e ele contando um caso que ele estava com a empresa que ele ia comprar, já estava tudo, e era um negócio assim fantástico, mas fantástico, negócio da China, e uma empresa que era dele, ele vendeu, e o pessoal não conseguiu, ele estava comprando a empresa de novo por 1/3 do preço. Aí ele abriu a palavra, Deus deu uma maneira, assim, um versículo assim, claro para ele: você não deve ocupar a segunda casa de novo. Falou que nunca Deus falou tal dízimo. Então, aquilo ali, ele virou para trás, e a gente vê vários testemunhos desse tipo, põe Deus na frente do seu negócio, nas suas decisões. Então, assim, algumas decisões, você fala qual o maior erro, algumas decisões que eu tomei por impulso, sem ter consultado a Deus, se realmente essa sociedade, esse negócio é para você fazer ou não. E aí, isso acaba te tomando tempo na sua vida, que a gente fala que existem pesos que nós carregamos. Quais são os pesos que nós carregamos na nossa vida profissional? Contratos mal feitos, impulsividade, empregados mal contratados, que quando você contrata errado um gerente, um diretor, contrata um diretor, o gerente promove ele a diretor, aí o cara não se adapta, você gerou um problema para você resolver. Sociedades mal estabelecidas, com valores desiguais, que você pega um sócio com má fé, ali você vai ficar um bom tempo com problema, e advogado, e justiça, e saber a hora de sair. Né? Tem negócios que ele está te apontando que ele vai piorar, e você fica ali querendo segurar, queima seu caixa, daqui a pouco você pega empréstimo em banco, quando você viu, você já está... Então, tem que ter esse discernimento, né? Por isso que, quando você anda junto com Deus, acaba que Deus vai ser seu auxílio nesse momento. A gente tem a impressão, assim, eu vejo, que as pessoas buscam desassociar trabalho, empresa de fé, né? A pessoa entra aqui por aquela porta, ela veste ali a capa dela de fé e pronto. Aqui dentro ela tem fé. Aqui dentro ela é um cristão. E, na verdade, o maior campo de atuação dele
dela, né, com a fé é na empresa. Como que você concilia fé, trabalho e, principalmente, ser o CEO? Como é que você trata disso? Primeiro que os valores, né, quando você traça missão, visão e valores, se os valores não estiver baseado no cristianismo, você já está errado. Então, na nossa empresa, nossos valores são baseados dentro do que tem na Bíblia, né? E um dos valores, ele fala, nós confiamos em Deus, acreditamos nos seus valores e nos seus ensinamentos, e parte dos nossos lucros vão para projetos sociais ligados. Você tem um valor, é isso? É. Tem um percentual definido, que esse percentual ele é destinado... da empresa. Uhum. A gente tem duas coisas que eu faço. Primeiro, da empresa, a gente faz investimentos em obras missionárias, projetos. O ano que vem, a gente está estudando abrir um instituto. Já estamos até com um contrato social pronto, né, para abrir o instituto nosso lá. E as pessoas confundem um pouco holdings, né, que vocês têm as holdings patrimoniais, holding de participações, e eu faço o dízimo também das holdings patrimoniais e tudo separado. Uhum. Né? Então, primeiro, seus valores têm que ter os valores cristãos. Segundo, você não pode ter vergonha de falar de quem você... A fé que você professa. A fé. Então, nós temos uma reunião toda segunda-feira, um café da manhã, paramos 30 minutos, de 8h30 às 9h, temos uma pregação com louvor, com testemunho, a gente chama Power Moment. Começamos agora, toda última quinta-feira do mês, a gente está fazendo um culto no prédio, para evangelizar o prédio. E na sua casa, na minha terça? casa, a gente tem. E, por exemplo, nós estamos com um projeto agora que sou eu, um pastor, o outro sócio, tudo, a gente faz uma oração todo dia, 7h30 da manhã, junto com o gerente e a equipe dele. Colocando esse projeto perante Deus, aí nós já temos uns 4 meses que nós estamos em oração. Então, vamos começar um projeto novo, esse projeto novo é a mesma coisa, a gente põe o grupo todo em oração, ou seja, nós estamos apresentando para Deus. Se a gente entregou a nossa vida para Deus, por que a gente não entrega os nossos negócios e as nossas principais decisões? A nossa dificuldade é parar e ter tempo para escutar o que Deus quer, né? E o principal, nos últimos dias, a gente está vendo muito o maior campo produtivo de você pregar o evangelho no seu ambiente de trabalho. Hoje, eu tenho, né, na Link, que que fica a parte de gestão dos terminais, a gente tem lá 100% das pessoas hoje já aceitaram Jesus, já estão envolvidas em alguma forma no Evangelho. E a gente está passando isso para os outros negócios, sempre identifica um gerente, tudo, e para justamente esse ser o propagador das boas novas. Então, se você não usar o seu ambiente de trabalho, que é onde você lidera, onde você é exemplo, onde você faz, como uma ferramenta de você apresentar Jesus para as pessoas, né? Você passa 8, 10, às vezes 12, 14 horas lá, você vai ter a oportunidade de fazer aonde? Né? E Deus faz milagres, né? Nós temos vários testemunhos. Isso é que eu queria saber. De vez em quando eu coloco Deus numas enrascadas, que eu falo assim, Deus, eu quero saber como é que você vai sair desse imbróglio que eu te coloquei. Vendo a sua vida, qual foi o maior milagre que você fala assim, não, esse aqui é milagre mesmo? Você consegue pensar em um que você botou Deus numa enrascada grande e falou, agora eu quero ver como é que você vai sair?
Assim, eu vejo que a gente hoje tem que estar disposto a viver milagres sempre, né? Porque a gente sempre está desenvolvendo, sempre está tendo desafios. Mas eu acho que o maior milagre foi o meu primeiro negócio. Eu assinei um contrato onde não tinha condição financeira de arcar se tivesse que... O Gustavo até sabe disso, né? O Gustavo participou comigo, na verdade, quando a gente fez a cisão da empresa americana, eu tinha que pagar uma multa lá altíssima para ele. E ali eu falei, Gustavo, eu não tenho outra alternativa a não ser assinar esse documento, senão eu vou parar meu negócio. E assinei o documento, foi assinar o documento, passou 2 meses, o porto concorrente fechou e a carga veio 100% para a gente. Então, a gente triplicou o faturamento. Então, tem coisas que Deus vai fazer que a gente, né, vai ficar sem entender, né? E 2 anos e meio atrás, assim, nós passamos um período muito conturbado, né? E de roubo de carga, e assim, pedimos Deus e praticamente quase tudo foi resolvido. Então, a gente tem que, de novo, se a gente não tiver Deus andando com a gente, isso é a fé, né? A fé tem que estar bem regulada. Domingo à noite, na hora que você ouve ali a musiquinha do Fantástico, né? Tem muitos anos que eu não escuto, viu? Finge que você vê, finge que você vê. Aí você ouve ali, ou então a Anne te dá um beijo e fala, boa noite, meu amor, amanhã é segunda-feira. O que te motiva a levantar da cama? A segunda-feira, a gente tem um motivo especial, que é a nossa oração lá logo cedo, né? Então, a gente tem os testemunhos lá, as pessoas, né, a palavra de Deus. Então, esse é um motivo principal. Eu acho que eu me motivo muito por desafios. Sempre fui motivado por desafios. Então, quando o negócio está muito estagnado, está até brincando com você, como está tudo muito bom, muito parado, muito calmo, eu começo a pensar em um novo desafio, né? Assim, mas eu acho que o principal motivo de você empreender ou não é a arte de você conquistar e ver mudanças na vida das pessoas, né? Ver a empresa crescendo e as pessoas crescendo junto, né? Pessoas que começaram lá de baixo e hoje estão lá em cima, e ver pessoas que servem ali com amor, como se fosse o trabalho, a vida dela. Então, isso alegra demais o coração. Tem um texto que eu gosto muito, que eu até falei com você. Esse texto é do Nizam Guanães, que é um publicitário. E há uns 4 anos atrás, ele fez uma mensagem de final de ano. E o texto chama Você Aguenta Ser Feliz. E ele é fantástico. Que ele trata justamente isso. A hora que chega a hora, no momento de parar a coisa, sabe? Porque eu também tenho esse espírito de gostar mais de um desafio, mas saber a hora de parar para ser feliz é muito difícil, né? É como jogador de futebol que está ali no final da carreira já, mas ele insiste que ele quer continuar jogando e passando vergonha, mas ele continua jogando e passando vergonha. Você pensa nisso? Você pensa assim, ó, agora é a hora de parar e eu vou cuidar daquilo que eu tenho. Você pensa nessa transição? Ô Jean, assim, tem 2 anos, depois que a gente teve um período assim, muito conturbado, de muito estresse, eu cheguei a pensar em parar algumas vezes. Assim, parar assim, que eu já tenho, Deus já me deu muito mais do que eu imaginava. Só que, ao mesmo tempo, quando eu falo em parar, eu tenho um outro lado, uma vozinha falando assim, poxa, mas esse é o seu principal ministério que você tem hoje.
Então, dá para você fazer uma coisa paralela, né? Alguns vivem isso, que é fazer seu período sabático, é você fazer uma meia parada, né? Você tirar um momento onde você vem organizando seus negócios, você dá oportunidade para entrar, né, executivos, ou até, no meu caso lá, eu tenho um sócio que eu venho conversando com ele há um ano, né? Eu estou querendo fazer um período sabático aí, estou precisando dar uma desconectada um pouco, que foi muitos anos, muito intensivo. Então, eu estava justamente, quando a gente pensa, ao mesmo tempo, a gente não se prepara para isso, né? Então, você tem que correr atrás de alguns sonhos ou desafios novos. Quais são os sonhos e desafios novos? Vou pegar minha família e vou fazer como já tive experiência com alguns amigos que fizeram isso, ficar 6 meses estudando lá fora, desconectar um pouco do processo. Então, se tiver condição, né, vou lançar um desafio de correr uma maratona lá fora. Desafio bobo, né, só? Correr uma maratona, não tem um desafio melhor de visitar restaurantes bons, fazer esse é um. É um desafio correr maratona. Mas eu acho que na carreira executiva, como na carreira empresarial, você tem que ter um período de, vamos falar, viver ser um stop, né? Stop para você ali se preparar para um novo desafio, né? Porque o mundo está mudando muito rápido, né? E a outra coisa que me motiva muito são os trabalhos missionários que tem, né? O desafio que a gente fez lá, a fábrica de uniformes no sertão. A gente quer estar mais próximo aí de alguns projetos aqui com o Léo Paulino, né? E outros, junto com o Cezinha. Então, esses são momentos também que você pode agrupar dentro da sua vida, né? Eu até brinquei, né, com minha esposa essa semana que a gente está vivendo um momento de maturidade dentro da empresa e tem alguns projetos que a gente estava para fazer esse ano e adiou para o ano seguinte, e aí veio uma carga horária de disponibilidade de tempo maior. E eu não estava sabendo lidar muito bem com isso, porque eu sempre saía cedo, eu chegava tarde. Então, acordar para tomar um café com minha esposa, com tempo, aquilo ali eu fico pensando assim, nossa, eu tô sendo, como é que fala assim, vou usar uma expressão ruim assim, um vagabundo, tá doido, né? Se permita. Se permita. Eu nunca me permiti fazer isso, estou tendo que permitir, isso está sendo uma luta comigo, então... Estou fazendo a mentoria. Eu vou te dar a oportunidade de falar que tem sido muito bom você tomar café da manhã com a sua esposa. Sim, com certeza. Mas, assim, é um aprendizado, porque só tomar café falando no celular, essas coisas, então eu estou mudando, é mindset. Então, você tem que se permitir também ter esse tempo, porque se você não permitir desconectar do seu trabalho, e isso se perguntar assim, um erro, esse foi um erro meu. Porque eu vivi muito intensamente do trabalho. Eu precisei viver um burnout de estresse agudo para eu ter que parar. E aí eu entendo que foi propósito de Deus. Vou parar esse cara aí, porque senão ele não é incansável. Desligar a chave, senão... Desligar a chave. E aí você acaba gerando consequência para isso. Você gera ansiedade, gera depressão, gera isso e aquilo. De você parar e falar assim, gente, o que eu fiz da minha vida aqui? Empreendi, desafiei, mas eu não soube separar os bons tempos, os tempos de qualidade, o tempo de qualidade com a família, o tempo de qualidade com os filhos, o tempo de qualidade no seu ministério, o tempo de qualidade no seu trabalho. Então, esse é um aprendizado maior, né? As pessoas ficam olhando, né, carreiras de executivo, da pessoa crescendo e tal, mas não tem tempo para a família. Você pode olhar ali, a estrutura dele vai estar toda
detonado. Então, o desafio é você crescer profissionalmente, crescer espiritualmente, crescer dentro da sua família e crescer dentro do seu ministério. Nós vamos ter um tempo agora de perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Primeiro, você tem que contratar com competência, né? Não por formação ideológica. Né? É lógico que se puder contratar com competência e formação ideológica mesmo da sua, que é cristã, facilita muito. Felizmente, a gente conseguiu, porque cada terminal nosso, a gente tem uma gestão bem descentralizada. A gente desenvolveu um sistema, é um sistema único, mas cada terminal, o gerente ele tem autonomia. Né? A gente tem orçamento. Então, esse gerente ele forma essa equipe. E aí a gente busca o benchmark de cada unidade nossas que tem o melhor desempenho, e aí, em cima disso, é feito a divulgação e a gente tenta modular para que os outros gerentes se espelham, né? E aí a contratação vai para um bom RH, né? Auxiliando aí dentro das ferramentas que tem hoje dentro do mercado. Aí eu volto a falar, né? O QI ajuda muito, porque geralmente as pessoas, eu estou procurando uma pessoa com esse perfil, não conheço uma pessoa boa, vai estar trabalhando em tal lugar. Aí, geralmente, você consegue, às vezes, tirar um profissional que ele já está no tempo de maturidade dentro da empresa. Ele sempre fala que o tempo bom para um profissional estar dentro de uma empresa até, no máximo, 5 anos. Ali, ou ele tem que crescer de carreira, ou ele tem que mudar, porque senão ele não cresce. Então, a gente conseguiu formar um bom time hoje. Graças a Deus, a gente conseguiu formar um time bem fiel, com bons resultados, e isso é o conhecimento aí do dono e, principalmente, a parte do recursos humanos, né? Fazer um quiz. E só um ponto, tá, Kleber? Quando você desenvolve uma cultura dentro da empresa, em uma cultura que ela se propaga, então você começa a ser um receptor de bons talentos, porque ali se divulga no mercado que aquela empresa é uma empresa muito boa de trabalhar, que tem valores, tem uma série de coisas, entendeu? Isso ajuda muito. A cultura ela vem dos donos, né? Aí, como o Jean falou, a gente tem vários sócios, só que os sócios têm uma cultura muito parecida, que é honrar o compromisso, fazer tudo de forma correta, respeitar o ser humano, segurança em primeiro lugar, então segurança dos profissionais, trabalhar de forma ética, então não aceitar nenhum tipo de favorecimento, suborno, essas coisas todas. Então, você desenvolve uma cultura de fazer o que é certo, né, e da melhor maneira possível. E aí, além disso, você trabalha em cima de um orçamento, de um plano de negócio, um plano de trabalho, e bonifica quando você tem o resultado. Quando você não tem o resultado, infelizmente, você não divide esse resultado que você almejou com a sua equipe, né? Então, é muito em cima disso. A cultura, a empresa é a cara do dono, né? Aí a gente, dentro da sociedade, a gente tem um perfil muito parecido, de valores, né? Principalmente, falar a verdade, fazer a coisa correta, não aceitar nada que não seja, né, que esteja dentro da lei. Então, com isso, quem está administrando, ele administra com segurança, né? A gente convive, né? A gente tem uma empresa que é um fornecedor nosso, mas é uma cultura de matar o funcionário, que diz respeito ali de sugar o máximo possível, de mentir, de tirar vamos falar, o dedo da reta, não assumir os compromissos. Então, você vê que a cultura dos funcionários é tudo igual. Então, a cultura repete o que o dono é, né? Nós estamos finalizando, e para finalizar nós vamos fazer um quiz, um bate-bola rápido, tá? Então vamos lá. Comida que mais gosta? Que é quiz? Quiz é só para te falar a verdade, eu nem sei o que é quiz.
mas falaram que eu tenho que falar esse nome. Para mim é bate-bola. Então vamos fazer um bate-bola. Minha mulher que inventa esse negócio de quiz, essas linguajar assim. Mas vamos lá, Juninho. Comida que mais gosta? Carne. Qual carne? Também não tem interesse nenhum aqui. Carne, né? Carne. Esporte. Esporte, gosto de tênis. Tênis. Um livro. Filme ou série que você indica? Eu li um livro recente, chama Sem Limites, de Jim Quiwin. Esse autor é um autor americano, é um best-seller do New York Times. Ele teve uma lesão cerebral muito grave na infância. E ele era chamado de deficiente dentro da escola. Então, ele teve que aprender a desenvolver o cérebro dele para que ele tivesse um desempenho igual ou melhor aos seus colegas. E ele conseguiu fazer isso através de várias técnicas. Isso deu a ele um desenvolvimento muito grande, e ele passou a ser um treinador de grandes referências no mundo artístico, no mundo esportivo, virou uma referência. Então, ou seja, onde era uma dificuldade dele, houve uma superação. E ele fala como você aprender a desenvolver o seu cérebro, para que você tenha mais desenvoltura na leitura, no aprendizado, na parte cognitiva. É muito legal o livro dele. Eu comprei num posto em Portugal, eu achei... E depois eu li, eu recomendei para um tanto de amigo meu, e realmente eles depois falaram, não, o livro é muito legal, que é um livro prático, e ele tem até um canal que várias pessoas seguem ele. Fica a dica aí, Sem Limite. Frase... Fora ele, o principal bíblia da minha vida é a Bíblia. A Bíblia. Não precisa, é o best. O best, né? É o nosso manual do proprietário. Frase inspiradora, aquela frase que fica na cabeceira da cama ou fica na mente. Ô, Jean, eu até citei, compartilhei lá no nosso GD, uma frase que eu vi no C12, que fala que quando o inimigo não consegue roubar sua atenção ou te desviar para o pecado, ele começa a colocar vários atributos na sua mão, ou seja, várias obrigações, e que o nosso maior inimigo começa a ser a nossa falta de tempo. Então, essa frase ficou gravada porque, para quem gosta de fazer muita atividade, de estar envolvido em muita coisa e tudo, acaba que, quando você nota, você já está num ambiente cheio de compromissos, estressado, agitado, e aí você perdeu a sua comunhão plena com Deus, seu tempo de qualidade com família. Então, uma frase que eu gravei ela assim, de uma maneira muito forte, que é o nosso desafio. Repete de novo. Quando o inimigo não consegue desviar sua atenção, a frase não é bem essa, eu estou tentando, mas ela fala que quando o inimigo não consegue tirar sua atenção ou te fazer você pecar, ele vai sobrecarregar o seu tempo. Como é que ele vai fazer isso? São os pratos de lentilhas, são os negócios novos, as novas sociedades, os compromissos que começam a te colocar, e aí você quer fazer tudo, e aí quando você vê, você não tem tempo para nada. Time que tosse? Cruzeiro. Então, com essa do Cruzeiro, nós vamos encerrar mesmo. Tá? Foi muito massa. Valeu. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido fonte de inspiração e também fonte de conhecimento. O Tempo de Conexão acontece na última quinta-feira de cada mês. O nosso próximo encontro será no dia 28 de novembro, aqui na CCZS. Por favor, nos sigam nas redes sociais, Tempo Conexão. Também vai estar lá na CCZS, tá? Então sigam lá, esse episódio vai estar disponível no YouTube. Se fez sentido, se gostou, compartilhe, aperta o sininho e é isso.
Obrigado e que Deus abençoe vocês.